Olá pessoal, eu trago mais um desafio de geometria para vocês, que eu chamei de o retângulo seccionado que se transforma em quadrado. É dado um retângulo que está dividido conforme mostra essa figura, essas linhas internas criam uma divisão de 4 partes, 1, 2, 3 e 4. Este quadrado pequeno aqui é apenas um símbolo para indicar que é um ângulo reto, não é uma divisão. São dadas também estas medidas. Este lado mede 9, este segmento mede 3, este segmento, a partir dessa divisão até a borda direita, mede 12, este segmento até essa divisão mede 5, e dessa divisão até a borda inferior mede 10. A medida total é 15, portanto. A pergunta é, se as partes forem separadas e rearranjadas para formar um quadrado, qual será o perímetro desse quadrado? Se você imprimir esse desenho, recortar as partes e tentar montar o quadrado, já vai ter um bom desafio por si mesmo, semelhante àquele jogo chinês do Tangram. Mas mesmo que você consiga montar esse quadrado, você não vai saber qual é o perímetro, que é exatamente o que o problema está pedindo. A não ser que você use uma régua para tentar deduzir, fazendo as medidas e tirando uma proporção, para descobrir qual é esse perímetro. No final desse vídeo eu vou deixar links de 2 PDFs que eu preparei e você pode imprimir, recortar essa figura para tentar montar esse quebra-cabeça. Eu acho que adultos e crianças em idade escolar já devem conseguir montar, mas não se engane porque, apesar de parecer um probleminha trivial, com poucas peças, eu acho que não é tão elementar assim. Mas antes de você acessar os links que eu deixei na descrição, eu sugiro que você veja o vídeo todo, porque lá no final tem umas dicas para lhe dar, para deixar esse quebra-cabeça em papel um pouco mais interessante. Se você quiser responder por si mesmo, eu peço que pare esse vídeo agora, chegue na sua solução, depois você volta para comparar com a minha. Antes de mostrar a minha solução, vou recordar com vocês um conceito sobre retas paralelas que vou usar mais à frente, porque assim eu não vou ter que interromper a resolução para falar desse conceito e as explicações vão ficar menos truncadas. Neste exemplo, essas duas retas horizontais são paralelas entre si. E em geometria euclidiana isso significa que se nós prolongarmos essas retas à direita e à esquerda, elas nunca vão se encontrar. E aqui nós temos uma reta transversal que corta as duas paralelas. Essa transversal determina 4 ângulos aqui, 1, 2, 3, 4, e mais 4 ângulos aqui embaixo, 1, 2, 3, 4. A região compreendida entre as duas paralelas é chamada de região interna às retas paralelas. Toda esta região aqui, independente da transversal. Esta região que está apenas de um dos lados desta reta paralela é chamada região externa, independentemente da transversal. E aqui também, a região que está somente deste lado desta outra paralela, também é uma região externa. É possível demonstrar que os ângulos entre a transversal e esta reta têm a mesma medida que certos ângulos entre a transversal e a outra reta. Por exemplo, este ângulo tem a mesma medida deste ângulo. Se eu chamar este ângulo de alfa, este aqui também posso chamar de alfa, porque eles têm a mesma medida. Nós dizemos que esses ângulos são congruentes entre si. Esses dois ângulos, destacados em vermelho, são chamados também de ângulos alternos internos. São alternos porque cada um está de um lado da transversal. Esse está à esquerda da transversal e esse está à direita da transversal. E são alternos internos porque eles estão na região interna às retas paralelas. Há mais um caso de ângulos alternos internos. Este ângulo e este aqui também têm a mesma medida, portanto são chamados de congruentes entre si. Este ângulo, se eu chamá-lo de beta, posso chamar de beta aqui também, porque eles têm a mesma medida. E também são alternos internos, porque cada um deles está de um lado da transversal, este à direita e este à esquerda, e estão na região interna às retas paralelas. Há também os ângulos alternos externos que estão nas regiões externas às paralelas, como este aqui e este. Eles são alternos externos porque
Esse está à direita da transversal e esse está à esquerda da transversal. Um detalhe adicional aqui entre este ângulo interno e este ângulo externo. Este lado do ângulo externo é uma semirreta oposta a este lado do ângulo interno. E este outro lado do ângulo externo é uma semirreta oposta a este lado do ângulo interno. Em situações assim, nós dizemos que esses ângulos são opostos pelo vértice, quando os lados de um são semirretas opostas aos respectivos lados do outro ângulo. E outro conceito que nós temos da geometria euclidiana é que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes entre si, eles têm a mesma medida. Então, se este aqui eu chamei de alfa, eu posso chamar de alfa também a este aqui, que tem a mesma medida que o ângulo interno. Em consequência, este ângulo aqui, que é o alterno externo deste aqui, também pode ser chamado de alfa. E por aqui também posso ver que aqui eu já sabia que era alfa. Este ângulo é oposto pelo vértice deste aqui. Os conceitos estão todos fechando. Por fim, temos o último caso, também é de ângulos alternos externos. Este aqui tem a mesma medida deste aqui. Como este ângulo é oposto pelo vértice deste ângulo beta, então ele também tem a mesma medida daquele beta, eu posso chamar ele de beta também. Logo, este que é alterno externo deste aqui também é o ângulo beta. Eles são alternos externos porque esse está à esquerda da transversal e esse está à direita da transversal e ambos estão nas regiões externas. Só para fechar esse assunto, vou citar o conceito de ângulos correspondentes. Reparem que este ângulo alfa ele está à esquerda da transversal e acima desta reta. E este ângulo também está à esquerda da transversal e acima da outra reta. Ângulos assim são chamados de ângulos correspondentes, que estão em posições equivalentes em relação à transversal e à sua reta. Aqui, por exemplo, o ângulo beta, este aqui, ele está à direita da transversal e acima da reta, e esse aqui também, à direita da transversal e acima da reta. Então, este ângulo é correspondente deste. E os ângulos correspondentes também são ângulos congruentes, ângulos que têm a mesma medida. Este está abaixo da sua reta e à esquerda da transversal, e este aqui também está abaixo da sua reta e à esquerda da transversal. Também são ângulos correspondentes. E o conceito é que os ângulos correspondentes também são congruentes entre si. Todos esses casos de congruência entre ângulos podem ser demonstrados. Na descrição deste vídeo eu vou deixar links para pelo menos um livro, se você quiser saber como são demonstrados todos esses casos de congruência. Eu comecei tentando resolver aqui pelo lado direito, porque este lado também vale 9, claro, e como esse trecho vale 3, este outro vale 6. Mas por aqui não consegui encontrar nenhum caminho, então desisti. Então passei a olhar para essa região aqui, porque este é um ângulo reto, logo eu tenho um triângulo retângulo, onde esta é a hipotenusa, este é um cateto desconhecido, e esse cateto é de 9. A hipotenusa vale 15, que é a soma desses dois segmentos, 10 mais 5. Esse cateto eu chamei de Z. Recordando o teorema de Pitágoras, sendo A a hipotenusa, B um cateto e C o outro cateto, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa vale 15 e um dos catetos vale 9. Z é o cateto desconhecido. 15 ao quadrado é 225, 9 ao quadrado é 81. E agora eu preciso isolar a incógnita Z. Tenho 81 aqui junto com Z. Se eu subtrair 81, eu fico com 0, o Z fica isolado. Então, eu subtraio 81 do lado direito, mas em uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro lado também. Então, subtrair 81 desse lado. Desse lado, resulta 144 e o Z fica isolado do lado direito. Se 144 é igual a Z ao quadrado é igual a 144. Eu troquei a variável para o lado esquerdo só porque me parece que para a maioria das pessoas é mais fácil entender assim. Eu tenho o valor de Z elevado ao quadrado e preciso apenas do valor de Z, sem o quadrado. Então, vou aplicar a operação contrária à exponenciação.
O contrário de elevar ao quadrado é extrair da raiz quadrada. Então, eu vou extrair a raiz quadrada do lado esquerdo, e como é uma equação, eu preciso extrair a raiz quadrada também do lado direito. Eu posso fazer isso do lado direito porque aqui eu tenho o 144 isolado. Eu poderia também extrair a raiz quadrada se tivesse um produto, 144 vezes um fator, por exemplo, também daria certo. Só não daria certo se aqui eu tivesse uma soma ou uma subtração. Precisaria primeiro eliminar a soma e a subtração para depois poder extrair a raiz quadrada. Mas nesse caso o 144 já está isolado, então eu posso aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Se eu tenho algo elevado ao quadrado e extraio a raiz quadrada, eu retorno ao valor original. Aqui então o resultado é z e a raiz quadrada de 144 é 12. Então eu descobri que este trecho do lado do retângulo mede 12. Eu ainda não sei qual é o tamanho total do lado do retângulo. Falta um trecho aqui. Mas eu posso ver que aqui em cima também tem um segmento que mede 12. E falta um trecho para completar também esse lado. Ora, como o lado superior e inferior do retângulo são iguais, então necessariamente este trecho que falta para completar esse segmento de 12 é igual a este trecho que falta para completar o segmento que mede 12. Portanto, eu posso atribuir uma incógnita para este trecho, vou chamar de y, e como eu sei que é igual a este trecho aqui em cima, também vou chamar de y. Nesse momento, eu não sabia mais qual seria o próximo passo a ser dado. Eu achei que seria útil se eu descobrisse a medida deste segmento ou deste aqui, para depois tentar encontrar o valor do y, porque são dois triângulos retângulos, este inferior e o superior. Eu fiquei tentado também a concluir que o valor deste cateto x fosse o mesmo que esse cateto aqui, que vale 3. Porque se eu tivesse este lado x valendo 3, e aqui a hipotenusa 5, seria fácil concluir, até de cabeça, que esse lado y valesse 4. Porque então se trataria de um triângulo retângulo pitagórico, onde os três lados, a hipotenusa e os dois catetos, são números inteiros. Porém, nada nessa figura me permitia concluir que este lado também vale 3. Apesar dos dois serem visualmente parecidos, eu não poderia me guiar só pela intuição. Até porque, na maioria das vezes, quem monta esse tipo de questão não faz o desenho em escala, justamente para impedir que a pessoa que está resolvendo use régua ou um compasso para chegar à solução. Eu tentei concluir que esse x vale 3 por congruência de triângulos, por paralelismo, mas acabei desistindo. Então eu parti para o seguinte argumento. Este lado do retângulo e este lado são paralelos, porque a figura é um retângulo, e aqui eu tenho uma transversal. Quando uma transversal corta duas ou mais paralelas, ela determina vários pares de ângulos que são congruentes. Neste caso, o que nos interessa são esses dois aqui. Este ângulo, que eu vou chamar de alfa, e este ângulo, que também vou chamar de alfa, eles são ângulos alternos internos, conforme eu já expliquei em um momento anterior. Sendo eles ângulos alternos internos, eu posso afirmar que eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Por isso, o nome alfa que eu estou usando para os dois. Se você ficou com dúvida em relação a isso, veja momentos atrás neste vídeo, onde eu falei sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. E eu também vou deixar um link na descrição com uma referência bibliográfica sobre esse assunto. Usando as informações deste triângulo retângulo maior, nós podemos calcular a tangente do ângulo alfa. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nesse caso, o cateto oposto é 9, está aqui, e o cateto adjacente, foi calculado agora há pouco, vale 12. 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Então a tangente do ângulo alfa é 3/4. Neste triângulo retângulo menor, onde aparece também o ângulo alfa, x dividido por y é a tangente desse ângulo, porque x é o cateto oposto ao ângulo e y é o cateto adjacente. Só trocando de lado, x sobre y é a tangente do ângulo alfa. Agora eu posso substituir este símbolo tangente de alfa pelo valor dele encontrado aqui. Tangente de alfa é igual a 3/4. X sobre y é igual a 3/4. Se eu multiplicar este lado da igualdade por y, eu cancelo o y desse lado esquerdo, sobra apenas o x, mas se eu multipliquei do lado esquerdo, também preciso multiplicar por y do lado direito, por isso apareceu esse y aqui. Logo, a relação entre o lado x e y é esse, x é 3 vezes o y sobre 4.
Aplicando o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo, e usando esta relação entre x e y, a hipotenusa é 5, está aqui, 5 ao quadrado, é igual o cateto x ao quadrado mais o cateto y ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, x é igual a 3y sobre 4, no lugar deste x eu substituí por 3y sobre 4, elevado ao quadrado, mais y sobre 4, que apenas copiei. Quando eu tenho uma potência de fração, eu elevo o numerador àquela potência e o denominador à mesma potência. 3y ao quadrado é uma multiplicação, 3 vezes y. Eu elevo o 3 ao quadrado dá 9, y ao quadrado. Embaixo, 4 ao quadrado é 16. Y ao quadrado, apenas repito. Encontrando o mínimo múltiplo comum entre essas duas frações, embaixo do y é como se eu tivesse 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 16 e 1 é o próprio 16. E eu aplico a regrinha, 16 dividido por 16 é 1 vezes 9y ao quadrado é 9y ao quadrado. 16 dividido por 1 é igual a 16 vezes y ao quadrado é 16y ao quadrado. 9y ao quadrado mais 16y ao quadrado é 25y ao quadrado. Eu quero isolar o y, então eu preciso eliminar esse 16 do denominador. Vou multiplicar por 16. Se eu divido por 16 e multiplico por 16, é como se um cancelasse o outro. Eu posso eliminar o 16 daqui. Mas numa equação, o que eu faço de um lado, preciso fazer do outro lado também. Por isso, eu multiplico por 16 do lado esquerdo também. Esse 16 do divisor cancela com o 16 que está multiplicando aqui em cima. Sobrou 25 vezes 16 é igual a 25y ao quadrado. Eu poderia multiplicar 25 vezes 16, vai dar um valor maior, mas não é necessário, porque eu já estou vendo que eu vou ter que eliminar esse 25 aqui do lado do y ao quadrado. Então o que eu faço? Divido o lado direito por 25, divido o lado esquerdo por 25, porque, repito, sempre o que eu faço do lado direito da equação eu preciso fazer do lado esquerdo. 25 que está multiplicando cancela com o 25 que está dividindo, sobra o 16, e o mesmo aqui, 25 multiplicando e 25 dividindo, cancelo, sobrou o y ao quadrado. 16 é igual a y ao quadrado, então y ao quadrado é igual a 16, apenas troquei de lado. Se a incógnita está ao quadrado, eu quero apenas o valor dela sem o quadrado, eu extraio a raiz quadrada do lado esquerdo e do lado direito. Sempre que eu extraio a raiz quadrada de uma incógnita, eu vou ter dois valores possíveis, um positivo e outro negativo. Se eu elevo algo ao quadrado e extraio a raiz quadrada, que são operações contrárias, eu fico apenas com o valor original, que é y. E do lado direito, a raiz quadrada de 16 é 4. 4 positivo ao quadrado é 16 e menos 4 ao quadrado também é 16. Mas como este é um problema geométrico, eu desprezo o resultado negativo. Fico apenas com y igual a 4 positivo. Este cateto y vale 4. Aqui embaixo eu também tenho um cateto valendo y. Também vale 4. E agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo para encontrar o valor da hipotenusa. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar 25, raiz quadrada de 25 é 5. Esse é o valor desta hipotenusa. Porém, saber o valor desta hipotenusa não me ajudou em nada a resolver o problema. Eu percebi depois que não havia necessidade de eu calcular esta hipotenusa aqui. Somando as duas medidas agora conhecidas deste segmento, que vale 12, com este que vale 4, eu tenho a medida total deste lado do retângulo. 12 mais 4 igual a 16. O enunciado do problema nos leva a assumir que se nós separarmos estas partes do retângulo, podemos montar um quadrado de forma que não falte nem sobre nenhum espaço. E para que isso aconteça, a área do quadrado precisa ser exatamente a mesma área do retângulo, para que nenhuma dessas peças fique sobrando ou faltando aqui na área do quadrado. A área do retângulo é fácil de calcular. Basta multiplicar a medida deste lado pela medida deste, que é 9 vezes 16. Eu tenho aqui 144 unidades quadradas. Não sei se são centímetros ou metros, ou outra unidade de medida qualquer, mas isso não importa. A área do retângulo, então, e a área do quadrado, eu já sei que precisam ser idênticas. Sabendo disso, então, que a área do retângulo é 144 e a do quadrado também necessariamente precisa ser 144, vou chamar de S a medida dos lados do quadrado. Portanto, S vezes S, que é a área do quadrado, é igual a 144. S ao quadrado é 144. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, como já expliquei anteriormente, eu chego no valor de S. A operação de elevar ao quadrado se cancela com a operação de extrair a raiz quadrada. Fico apenas com S desse lado.
Raiz de 144 é 12 positivo é 144, 12 negativo também é 144. Como este é um problema geométrico, não faz sentido usar o resultado menos 12, vou ficar apenas com a resposta positiva. Portanto, o lado do quadrado é igual a 12 unidades. Finalmente, agora eu posso calcular o perímetro do quadrado, que é o que o enunciado está pedindo. E como eu calculo o perímetro de uma figura geométrica? Eu somo todos os lados. 12 mais 12 mais 12 mais 12. 4 vezes, ou simplesmente 4 vezes 12, e o resultado é 48 unidades lineares. E chegamos ao final do problema. Se você quiser apresentar esse desafio de montar um quadrado a partir destas peças para seus amigos, alunos ou pessoal da família, eu vou deixar na descrição 2 links para 2 PDFs, um com esse desenho sem as medidas dos lados e o outro arquivo com um desenho contendo as medidas. Com essas duas figuras você vai poder montar até mais de um nível de dificuldade. Por exemplo, se você imprimir esse desenho sem as medidas e apresentar para alguém com esse retângulo montado, é só você embaralhar as peças e pedir para a pessoa montar um quadrado a partir delas. Se você quiser dificultar mais, você nem apresenta este retângulo montado, já entrega as peças embaralhadas e ainda pode virar uma ou mais peças no avesso para que a pessoa não saiba nem mesmo qual é o lado correto. Então vai aumentar muito mais o grau de dificuldade, porque se todas as peças estiverem como estão aqui, com esta parte frontal, a pessoa vai ter um nível de dificuldade. Se uma dessas peças ou mais estiver virada no avesso do papel, vai aumentar ainda mais a dificuldade da pessoa. Se você nem mostrar o retângulo montado, você pode até pedir para a pessoa montar o próprio retângulo, depois montar o quadrado. Então, com apenas esse desenho, você pode oferecer um quebra-cabeça de vários níveis de dificuldade. Se você quiser facilitar para a pessoa, você pode imprimir, fazer uma pequena marquinha com lápis ou caneta em cada peça e já explicar para a pessoa que o lado com a marquinha é o lado correto para ser feita a montagem. Ou o lado sem a marquinha, se a pessoa resolver usar as peças todas viradas no avesso, isso vai simplificar um pouco o problema. Se você quiser facilitar ainda mais, você pode usar essas peças que contêm as medidas dos lados. Porque com a medida dos lados, a pessoa vai poder olhar aqui que as medidas 9, 3 e a partir desses dados ela vai poder ver quais peças podem ou não se encaixar umas com as outras. Enfim, eu espero que esse vídeo possa ser útil para você de alguma forma, seja para fins recreacionais ou educativos. E se você tiver uma solução diferente dessa que eu mostrei aqui, da solução algébrica que eu mostrei agora há pouco, deixe nos comentários e eventualmente eu posso vir a fazer um vídeo com a sua solução. Muito obrigado por assistirem este vídeo. Peço sua ajuda para divulgar o vídeo nas suas redes sociais. Se inscrevam no canal e deixem um like. Até o próximo vídeo.